Olá pessoal, nesse vídeo aqui, né, eu gostaria de falar a respeito de algo que eu falei no vídeo sobre a Amazônia e ainda vou retratar muito, falar sobre as causas indígenas, principalmente aqui em Pernambuco. Mas o que eu gostaria de falar é porque eu fui interrogado a respeito sobre se o Brasil realmente é um país aberto, né? E que na verdade o Brasil seria um país fechado por causa da burocracia e da legalidade que é para uma pessoa abrir uma empresa, né? Mas vejamos bem, o que eu gostaria desse vídeo de deixar o meu parecer a respeito e dizer que o Brasil é um país super aberto, não é um país fechado. Por quê? Por quais motivos o Brasil é um país, certo, que é aberto? Não tem nada a ver com carga tributária, não tem nada a ver quando uma pessoa quer fazer uma empresa e tem toda a burocracia. Tudo bem, essa burocracia que existe hoje no Brasil deveria ser reduzida. E é por isso que existe o movimento Pernambuco no país, para justamente também lutar por isso. Também nessas causas também. Mas voltando para o tema do assunto, o Brasil é um país muito aberto. E por que que eu digo isso? Vocês podem ver aquele recentemente foi em 2011, 2010 por aí, que aquele cantor Justin Bieber, ele veio pro Brasil, ele pichou o muro e não aconteceu praticamente nada com ele. Mas se fosse um morador de periferia, se fosse um morador de algum bairro e tivesse usando alguma roupa sem segurança que denominasse como um usuário de drogas, certamente esse usuário seria preso ou morto. Então, assim, existem muitas coisas no Brasil que são erradas, principalmente isso. O Brasil é um país aberto demais aos outros países. E os outros países entram aqui e fazem o que quer. Principalmente naquele vídeo que eu falei aqui, fui interrogado justamente por isso, sobre a Amazônia, né? E realmente os países vêm para cá, para o Brasil, certo? Muitos sabem que o Brasil, como as coisas funcionam por aqui e também querem usufruir disso, se aproveitar disso. E o Brasil se tornou um país muito aberto, não tem limite muito para a fronteira de outros países. Muitos pensam assim, não, o Brasil é um país fechado. E eu pergunto, fechado onde? Quais as leis que restringem para a imigração? Quais as leis que restringem para uma pessoa que quer morar aqui? Hoje em dia, uma pessoa que é imigrante, que quer morar no Brasil, tem mais direito que um brasileiro, né? Você pode pesquisar, tá? E eu talvez deixe até aqui as fontes, talvez, porque eu também não sou obrigado a deixar as fontes. Mas eu vou deixar as fontes porque fui cobrado por isso. Mas vou deixar as fontes sim, que um imigrante, ele que quer se mudar para o Brasil, ele tem mais direito que um cidadão brasileiro. Então vejamos bem, aí já se começa um grande erro. E temos diversos outros erros que é na educação, na saúde, na gestão pública, falta de fiscalização em setores públicos, senadores, tudo isso. É para isso que existe o movimento separatista Pernambuco é meu país. E é por isso que eu sempre estou falando sobre isso. Que o Brasil é um país totalmente aberto. Só você não pode usar a justificativa dizer que não, o Brasil é um país fechado porque uma pessoa para ser empresário é crime e tem muita burocracia e por isso ele tem que ir para fora. Sim, sobre essa visão de fato, o Brasil tem muita burocracia para uma pessoa que quer abrir uma empresa e muitos tem que ir para fora para poder crescer a sua empresa e depois voltar para cá e lançar ela. Sim, de fato, isso é verdade. Mas o que eu estou falando aqui é que o Brasil é um país aberto para os outros países. Os outros países fazem o que querem com o Brasil justamente porque não existe leis de fiscalização de diversos temas, né? Principalmente dessa parte migratória, da parte de burocracia, de imigração, né? O Brasil sempre foi um país muito aberto. Você pode ver quantos países na década do século passado vieram para o Brasil. Porque o Brasil hoje em dia é um país de diversas nações.
diversas nações vieram para o Brasil, né, do Oriente, da Europa, e migraram para as regiões do Brasil. Então é por isso que existe hoje as regiões do Brasil que constituíram colônias, né, colônias na parte do sul, na parte do sudeste, aqui no nordeste também, não existe muita colônia, mas teve muita imigração também na parte da colonização. Mas o Brasil sempre foi um país aberto desde o seu início da colonização, né? E por ser desde o início um país muito aberto, hoje nós temos o que é um país de banda voou. Os países entram aqui e fazem o que quer, né? Veja bem, Donald Trump, ele está fazendo diversas, fechando, botando lei, diversas outras coisas. Algumas coisas eu discordo, outras coisas eu aprovo, mas o Brasil sempre foi um país aberto demais, escancarado, e precisa de leis para regularizar isso. E é para isso que existe Pernambuco como país, né? Por isso, feliz é o movimento Pernambuco como país. E eu vou falar de diversos outros temas também envolvendo a Amazônia, causa indígena, o que é ser um separatista, quais as causas que um separatista tem que lutar, né? O que é ser um separatista, um revolucionário, porque ser separatista é ser revolucionário. Isso são temas que eu vou falar nos próximos vídeos. E eu não queria estender esse vídeo para não ficar muito longo, mas eu já falei o que eu queria falar aqui, que o Brasil é um país escancarado. Não existe lei. Você pode ver diversos outros filmes, pode colocar aí no YouTube, né? Filmes que falam a retaliação, né, do que é esse país. Então, isso tem a ver, logicamente, com o povo brasileiro, né? A regressão do povo brasileiro que hoje nós temos, principalmente a falta de educação. E isso é muito importante. Então, quero encerrar aqui esse vídeo para não ficar muito extenso, tá bom? Por isso, entre na página Feliz, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Os próximos vídeos vão ser esses, tá bom? Falando a respeito do ser separatista, ser revolucionário, as causas que o separatista tem que lutar, quais as causas que o movimento Pernambuco, meu país, lutam, né? E até o próximo vídeo.